Thomas, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa região. E ainda estamos no Setembro Azul. Então, essa semana é uma semana muito especial, porque no dia 26 foi o Dia Nacional dos Surdos, em 1856, que teve a criação da primeira escola de surdos no Brasil. Então, atualmente é conhecida como INES, o Instituto Nacional da Educação dos Surdos, e essa escola fica no Rio de Janeiro, instituto muito importante para toda a comunidade surda, por isso que é comemorado no dia 26, o Dia Nacional dos Surdos. Hoje de amanhã, nós comemoramos o Dia Internacional do Surdo. Então, a data do dia 30, ela foi escolhida para relembrar o Congresso de Milão, que proibiu o uso das línguas de sinais no mundo. Os estudos surdos. Para entender o que são os estudos surdos, é necessário fazer uma pequena abordagem sobre o que são estudos culturais. O final do século XX foi marcado por grandes rupturas, avanço tecnológico que geraram mudança nas formas de pensar, viver, relacionar-se, trabalhar, surgimento de novas culturas e identidades, conflitos entre diferentes grupos socioculturais e busca do empoderamento de grupos excluídos, como mulheres, pessoas com deficiências, negros. Então começou os novos olhares, novas interpretações sobre a ciência, a história, a linguagem, a sociedade, a política, as culturas e as identidades. Os estudos culturais surgem da necessidade de compreender os novos movimentos sociais e culturais, que questionam as relações de poder e saber que sempre foram exercidas pelos grupos hegemônicos, os homens, os brancos, os europeus, os colonizadores, os católicos, os ricos, as pessoas sem lesões, os ouvintes. Os estudos culturais são um movimento teórico-político interdisciplinar amparado inicialmente no marxismo, visando o estudo dos aspectos culturais da sociedade. Então, originou-se na Inglaterra, na universidade, na pós-guerra, no final dos anos 50, e iniciou-se como forma de questionar a visão estilística do currículo do curso de língua inglesa, que priorizava apenas a cultura dos grupos dominantes. Então, surgiu relacionada a outros movimentos sociais da época, como as políticas de cultura, o feminismo, os estudos multiculturais, sobretudo os estudos pós-coloniais. E nos anos 80, expandiu-se pelo mundo inteiro e consolidou-se como campo de conhecimento que busca entender e discutir os fenômenos sociais. Então, esses estudos culturais, temos as temáticas de estudos que interagem diretamente com as práticas políticas sociais e culturais, que é o gênero e sexualidade, identidades nacionais, políticas de identidades, as práticas políticas. Então, os estudos surdos estão inseridos no campo epistemológico dos estudos culturais, assume o posicionamento teórico e político de que a experiência da surdez é um aspecto cultural e não patológico, concebe que as pessoas pertencentes à cultura surda constituem um grupo linguístico-cultural e não de pessoas que não têm cultura. Então, o surgimento dos estudos surdos surgiu fora do Brasil, denominado de Deaf Studies. Então, o linguista William Stockill, dos Estados Unidos, foi um dos primeiros a pesquisar no campo dos estudos surdos, em 1960. Com o seu trabalho, atribuiu o status linguístico à língua americana de sinais. Assim, evidenciou a existência das culturas surdas geradas nas comunidades surdas. Então, no Brasil, na década de 80, pesquisadores, professores, sociólogos, psicólogos e linguistas exigem outras condições de ensino e de vida para a pessoa surda, que ocupava o lugar da deficiência e incapacidade, sendo assujeitada pelas práticas ouvintistas. Então, um discurso, eis que surgiu aí em 1996, em Porto Alegre, e formou-se um grupo de pesquisadores surdos e ouvintes no programa de pós-graduação em educação.
E a proposta foi construir um campo de conhecimento que rompe com a visão médico-biológica da surdez e retira a educação de surdos do território da educação especial e localiza no espaço da educação como um todo. Então, surge a necessidade de criar um grupo de pesquisa específico para investigar a educação de surdos. E nesse período, começou a existir vários pesquisadores no campo dos estudos surdos. Eis que temos aqui alguns: Eunice Quadros, Ana Regina Capello, nós temos também o Carlos, a Adriana da Silva Thomas, a Mariane e a Karen, algumas das imagens aí dos pesquisadores. Os estudos surdos também constroem um novo campo epistemológico, o campo de conhecimento acerca da surdez da pessoa surda, e tem como base teórica e ideológica os estudos culturais e antropológicos. Eis que rompe com a ideia da surdez como deficiência. Nós temos aí algumas imagens desse campo dos estudos surdos. A história dos surdos e da surdez, narrada na perspectiva surda, questiona as relações de poder que posicionam o surdo como sujeito deficiente e incapaz, questiona a educação pautada nos processos de normalização da pessoa surda e enfatiza os processos visuais de aprendizagem do surdo que demanda políticas educacionais, currículos e outras metodologias, a pedagogia surda. Nós temos, então, uma construção teórica pautada na visão de que a surdez é uma invenção cultural que define a diferença e identidade surda. Eis alguns trabalhos de pesquisa na Bahia. Nós temos o trabalho de Priscila Leonor Alencar Ferreira, como Negros Surdos, o desafio do acesso ao ensino superior, e temos Larissa Silva Rebouças, que é uma das pesquisadoras também no campo surdo na Bahia. E temos as conquistas geradas pelos movimentos localizados no campo epistemológico e político dos estudos surdos, reconhecimento da Libras como língua legítima do povo surdo brasileiro, defesa por uma política educacional bilíngue para surdo, criação de cursos de graduação de letras Libras, de pedagogia bilíngue e de intérprete e tradutores, reconhecimento e qualificação dos profissionais, também implantação da disciplina Libra nos cursos de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia, empoderamento das comunidades surdas, são algumas das lutas aí, de algumas conquistas do movimento surdo. Aqui as referências, as fontes de imagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Já estamos fechando aí o mês de setembro, Setembro Azul. E é mais informações para que você fique por dentro, Sabendo um pouquinho mais sobre a história, sobre os estudos surdos. Então, por isso que eu me envolvi essa semana também fazendo esse vídeo que é de suma importância para a sociedade. E continue me seguindo, se inscreva no canal, comente, curte, compartilhe, que eu ficarei muito feliz. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.